Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Danta, inclusive meu ex-aluno. Pois é, você me deu uma nota uma vez baixinha, mas eu mereci também, né? E aí, Bonequinha? Com relação à pergunta que você me fez, eu acho que cabe assim, o engajamento de todos, dos professores, das disciplinas, da sala de aula, porque sempre estão preocupados em atender às necessidades, às limitações dos alunos. E também o trabalho da professora da sala de AE, Ana Cristina, que assim, há mais de 10 anos que ela é defensora da causa de inclusão. E também o nosso apoio, tanto da gestão como da DIREC e como também do governo estadual. Inclusive, a Ana Cristina foi quem viu um potencial na Nayane, por isso que ela passou a abraçar, no caso, a luta dela? Sim, inclusive Ana Cristina diz assim, que não sabia nada, ela teve que se alfabetizar, porque Vitória Nayane era desejo dos pais que nunca mediram esforços, toda semana, um dia na semana, ultimamente, a mãe acompanhava Nayane a Natal. Então, com essa necessidade, quando ela entrou na escola, no Calpurnia Caldas, Ana era funcionária de lá. Então, Ana viu o potencial e também se alfabetizou em Braille. E ela, como a pessoa que sempre acompanhou, no discurso que ela fez na colação de grau, porque um sonho de Nayane é ser psicóloga. Então, ela encerrou o discurso dela dizendo que confiava em Jesus, que aquilo fosse possível e que ela ia continuar ajudando a Nayane. A Nayane, pelo que eu tomei conhecimento no fim de semana, sempre foi uma das alunas mais dedicadas da escola, da turma dela. Inclusive uma turma formada também por alunos que não têm necessidades especiais, não é isso? Exato. Além dela, tinha mais 4 deficiências, já que nós só tínhamos 2 turmas que não poderia obedecer àquela regra que só é para existir 2 ou no máximo 3, não é isso, Gisonaldo? Agora essa regra já mudou de acordo com a resolução número 3. A número 2 dizia isso. A resolução número 3, com essa proposta de inclusão, faz com que a gente possa olhar como você olhou e juntou mais as questões da deficiência, ou seja, juntou aqueles que tinham potenciais, que Nayane, ela tem apenas, a gente tem que frisar isso, ela tem apenas deficiência visual. Isso não significa que ela não tem um potencial cognitivo, que aí onde é que está? Todos os alunos, todos nós temos potenciais cognitivos, uns mais elevados, outros não. Os não mais elevados nós chamamos de deficiência intelectual, mas eles também produzem, eles também avançam. E dentro do contexto que você me mandou aqui, daria certo sim, né, fazer essa inclusão de pessoas com deficiência em salas. Até porque a gente não sabe o que é a normalidade. Se a gente for analisar dentro dessa sala aqui, a gente não vai saber quem é deficiente e quem é eficiente. Então é um conceito ainda muito aberto e muito sujeito a questionamento. No caso, por exemplo, da Nayane, ela tem uma deficiência visual, mas ela tem uma eficiência em aprender, né? Justamente. Assim como outros. Por exemplo, lá nós temos casos lá, que eu vou preservar o nome por questão de identidade, que tem alunos que têm deficiência em algumas coisas, mas tem um potencial grande em outras determinadas ações, que faz parte do espectro do autismo, né, que a gente chama de TEA. Então, nós temos aí acho que é síndrome de Hans ou de Asperger. Que ele potencializa em algumas funções e os outros, assim como você. Por exemplo, é um excelente comunicador. Agora, não sei como é que você se sai em futebol. Sou péssimo. Sou altamente deficiente em futebol. E aí, no caso, o CEF teve que se adaptar a essa realidade? Tivemos que se adaptar 3 anos atrás, quando recebemos Nayane, só que a gente tem um diferencial, que é a professora Ana Cristina, que ela também é professora do município. Então, quando está se aproximando o final do ano, ela já olha, nós vamos receber aluno tal, e a gente tem que, como é que se diz? Ela apresenta as dificuldades desses alunos.
as dificuldades não, as limitações desses alunos. Então, fica mais fácil do professor trabalhar com eles. Então, a gente tem esse diferencial que é a professora da sala de AEE. Devido a ela ser professora estado e município, então, quando a gente recebe no CEF, a gente já recebe com, tipo assim, com informações necessárias para que as coisas aconteçam. Inclusive, com Vitória Nayane, o CEF não tinha nada. Então, ela tem a máquina em braille, tem a impressora, tem mapa em alto relevo. Todo esse material foi cedido pelo Calpurnia, pela Escola Calpurnia Caldas. Que foi onde ela começou, né? Onde ela estudou os 9 anos. Então, a escola emprestou todo esse material. E lá nós tínhamos a profissional Ana Cristina de mão cheia, que pôde fazer todo esse elo. Agora, todo aluno com deficiência visual, ele já começa, por exemplo, a usar o braille ou a Nayane foi um diferencial, Gisonaldo? Olha, eu atendo uma criancinha com 4 anos de idade aqui em Caicó, né? Por Caicó não ter referência, como o Jardim tem, referência em quem ensina, e Ana, excelente, né, em braille. Então, eu não posso ser aquela pessoa que detém o saber sem espalhar, sem disseminar alguma coisa. Como eu já conheci o braille, eu não poderia ficar vendo, participando desse crescimento dessas crianças, porque, na verdade, eu comecei a ensinar a uma adulta, né, que o nome dela é Adriana, que mora na zona rural de Timbaúba dos Batistas. Ela paga do próprio dinheiro dela, da própria, o que a gente chama BPC, né, o dinheiro do mototáxi. Então, 2 vezes ao mês ela veio, o ano passado, e o ano passado mesmo ela conseguiu ser alfabetizada em braille. Eu não digo que fui eu que alfabetizei, foi ela que conseguiu ser alfabetizada em braille, porque diante dessas circunstâncias, morar na zona rural, ser mulher, né, já é muita coisa. Pegar sozinha um transporte, nós chamamos de mototáxi aqui na região, vir para dentro de uma cidade onde ela pouco conhecia e aprender braille, né, para poder um dia querer ensinar, isso já é muita coisa. Então, eu ensinei para ela, né, a gente aprendeu junto, e depois recebi uma criancinha chamada Thalia, que o pai dela é daqui, e de repente já apareceram mais 4, né, para ser atendido o próximo ano. Então, são crianças ainda que elas têm, por exemplo, elas, como o Branquinha falou, o contato com o braille, ele passa por contato de texturas. A gente não vai logo para a questão do código em si. A gente tem que mostrar as texturas, o que é áspero, o que não é, o que é fofo. Por quê? Porque os olhos das pessoas que não enxergam são os dedos. Assim como quem não fala, a boca de quem é surdo, né, são as mãos. Então, a comunicação é feita pelas mãos, pela sensibilidade das mãos. Então, no caso de Nayane, ela teve sim a questão de Nayane, né? Nayane. Toda a vida a questão de quem é deficiente auditivo tem isso. No L, Lê. Então, ela foi estimulada desde pequenininho a ter a questão e a diferenciar texturas, né? Daí, quando se faz as confecções do material didático e paradidático para ela, voltado também para as questões da textura, ou seja, ela consegue perceber diferenças através dos dedos, através do tato. A Nayane, pela sua deficiência, ela sofre algum preconceito ou não? Marcos, eu digo assim, nós temos a sorte de ter alunos lá no CEF que nunca, assim, praticou algum tipo de preconceito com os nossos alunos que têm as limitações. Por lá já terminou José Mário, que é filho da professora Mariluce, um bom relacionamento entre os colegas, entre o pessoal da escola. Da mesma forma agora, Francisco Canidel, o conhecido Menininhos. Isso assim, a autoestima desse rapaz, você nem imagina. Sabe, aquela pessoa de bem com a vida, alegre, e que a gente vê que dentro das limitações dele, supera qualquer um. Então é exemplo, inclusive, para nós funcionários, certo? E da mesma forma com Vitória Nayane e outros mais. Então, graças a Deus, nós temos um alunado que nós não temos problema com praticamente, vamos dizer, 100% desse alunado.
Bacana isso, né? Gisionaldo, no caso, o seu setor na DIREC, ele recebe a demanda das escolas, por exemplo, o aluno especial foi matriculado, a DIREC se encarrega de mandar um professor só para atender aquele aluno, como é que funciona? Não é bem assim. É bem fácil assim, não né? é bem assim como a sociedade prega que seja, né? Porque não é para ser assim. Né? Exclusividade não se existe, né? Nem no relacionamento, não é? Então vamos ver o que é que a gente pode falar sobre isso. Os professores de educação especiais, né, de educação especial são profissionais contratados, né, para estar dentro daquela sala e dar suporte, né, que a gente chama suporte didático, para as pessoas que tenham deficiência, né? Deficiência. Aí quem são essas pessoas? A TEA, transtorno do espectro do autismo, né? TDAH, mais uma outra deficiência associada, como, por exemplo, síndrome de Down, e também TEA, sim, PC, paralisia cerebral. E dependendo também dos casos. Por quê? Porque nós temos casos de pessoas autistas, eu vou chamar assim, que eles não precisam do professor da educação especial, eles são melhores até do que os que nós chamamos típicos. Então, é uma coisa relacionada e é preciso que a gente receba essa matrícula antecipada para poder a gente avaliar o grau através de quê? De relatórios pedagógicos que a própria escola manda, através de confrontos, de laudos médicos, porque o laudo médico ele não é essencial, né? Quem deve ter, ele é essencial para a saúde, para a educação, mais uma vez, a gente faz esse apelo. O que tem mais voz dentro da educação é a escrita do professor. Ou seja, é o relatório pedagógico. É ele que sabe se o aluno é bom dentro daquele aspecto ou não. Por quê? Porque muitas vezes o médico só tem contato uma vez com esse aluno e joga lá um CID, F alguma coisa, G alguma coisa e não sabe da potencialidade dele. Quando ele chega lá, aí a sociedade já vê de uma outra forma. Né? Vê que, por exemplo, tem um CID, é diferente. Eu discordo um pouquinho da questão do preconceito. Ainda existe, sim, nas outras escolas potencialmente. Né? Não existe tão mostrado assim, bem, mas aí existe, sim, o bullying. Né? Porque quando a gente pega os laudos, alguns laudos médicos, os médicos aconselham, faça com que a escola trabalhe, tem esse embate para combater o bullying. Porque isso acontece tanto para as pessoas típicas, que são as pessoas normais, como as pessoas atípicas. Ou seja, dentro da idade deles já é comum acontecer isso, certo? Sofrer os preconceitos, sim, né? De algumas coisas, mas a gente tá aqui para defendê-los. Né? E para mostrar que nós, dentro das nossas limitações, nós somos todos iguais. Evidentemente que um aluno especial, se eu estiver equivocado, me corrija, ele custa um pouco mais caro do que os demais alunos para a escola. O governo tem feito todos os esforços para garantir as condições básicas para que esse aluno possa estudar? É justamente nessa matrícula antecipada que a gente faz essa contagem. Nós costumamos falar que ele conta duas vezes, né, Branquinha? Conta duas vezes. Ele conta duas vezes. Inclusive no custo. O custo dele, ele custa duas vezes, mas não é duas vezes assim. Por exemplo, para a merenda escolar, ele custa duas vezes, por quê? Porque ele vai precisar ser atendido no contraturno. Ou seja, na sala de atendimento educacional, né, que a gente chama de sala multifuncional. Aí ele precisa sim ter esse lanche no outro turno, certo? Ele custa duas vezes porque às vezes a merenda dele é uma merenda específica. Quem tem TEA e tem algumas limitações, a nossa nutricionista ela prepara sim um cardápio específico para eles, né? Quando o médico aponta. Então, custa nesse sentido. Custa porque o material também é um pouco mais caro, digamos assim. Então, tem esse custo. Mas não é um custo maior. Né? É um custo que que ela vai estar lá conosco na DIREC, no setor financeiro, e ela vai ver como esse custo não é o dobro, é apenas uma coisinha a mais. E é um custo que vale a pena, né? Com certeza. Deveria ser mais. A gente sempre diz, quem luta pela causa da deficiência, né, e não se fixa, eu vou falar isso do lado do governo, é porque eu estou na DIREC que eu concordo com todas as ações que o governo faz. Né? Tem coisas que poderiam melhorar, e muito.
Mas aí, se a gente não estiver lá cobrando, etc e tal, talvez não melhore. O CEF lá em Jardim do Seridó vai receber mais alunos especiais em 2020? Estão saindo 12, né? Mas, em compensação, já foram feitas matrícula de outros. Certo? 4, né? 4. Eu já recebi, já fiz até a análise bem direitinho, né? Dos 4. Além de Jardim, para a gente não ficar puxando o saco da nossa terra, né? Quais são os outros municípios que se destacam também aqui na nossa região? Todos os municípios, né? Nós vivemos em um estado que, junto com a Paraíba, quase 25% ou 25, alguma coisa por cento das pessoas se declaram com deficiência. Então somos 2 estados de ponta com essa declaração que foi feita para o IBGE, ou seja, nós vivemos em um estado onde quase 1/4 das pessoas tem deficiência. Então, é preciso a gente ter esse olhar para todo canto. Então, você pode olhar que eu, por exemplo, se eu não olhar para a sua boca, eu não vou saber o que você está falando. A minha deficiência é auditiva, né? Perdi totalmente o ouvido direito e só tenho 48% do ouvido esquerdo. Mas isso não me limitou, é isso o que aconteceu com o Nayane, não me limitou de buscar outras estratégias para eu poder avançar. Então, se você chegou onde chegou, com certeza a Nayane e outros chegarão. Sim, é por isso que eu defendo essa questão da inclusão. Porque ninguém me viu de uma maneira diferente, a não ser minha professora da terceira série. Foi ela que verificou que eu era surdo, numa brincadeira, brincando o telefone sem fio, né? Por nascer dentro de uma família de músicos, talvez isso tenha me ajudado na vocalização. Ok. Branquinha, a Nayane pensa em ser psicóloga, né? Com certeza ela vai conseguir esse objetivo, né? Exato. É a nossa expectativa, inclusive de todos os professores dela. Devido ser uma aluna exemplar em termos de estudar, de conhecimentos, de esforço, então tá todo mundo assim na expectativa, todos. E com certeza vai ser gratificante para a escola quando a gente tiver que a realidade seja verdadeira. E os demais sonham com o quê, por exemplo? Existe outros alunos que também tem o sonho deles, sabe? Agora, especificamente, Nayane, é porque desde o início, desde quando ela chegou, ela já dizia assim, bem firme, ela já era firme na decisão dela, eu vou ser psicóloga. Gisanal, tem uma mãe aqui preocupada, ela pediu para não se identificar, nós vamos respeitá-la, claro, o seu pedido. Ela conta o seguinte: sou mãe de uma aluna com paralisia cerebral e tetraplégica. Ela estuda em uma escola estadual de Caicó, onde há 2 anos tem uma cuidadora. A mesma cuidadora não sabe se vai continuar o próximo ano, pois a empresa que ela trabalha vai passar por uma licitação. Como vai ficar os alunos deficientes na falta de cuidador? Muito bem. Olha, a gente cuida, a verdade, a parte da educação especial, ela além de estar com o pé na educação, tem também um pezinho lá na saúde. Nós temos Thalita. Thalita é a pessoa responsável por nossa DIREC e a DIREC de Currais Novos, é a nona, não é isso? A nona, em fazer o trabalho com os cuidadores. Infelizmente, nós da educação, nós não podemos fazer concurso, né? Porque invade uma área que é da saúde. Gentilmente, e olhe que só existe o estado do Rio Grande do Norte, no país, que faz isso. Ou seja, a gente fornece um profissional da saúde para ficar com os cuidadores, como cuidador. Esse profissional é da área da saúde, ele tem técnico em enfermagem, está na escola para locomoção, higiene e alimentação. Porque, como o exemplo que você falou, essa mãe tem uma filhinha, né, que não pode comer só. Então, quem faz esse serviço, né, isso a gente bate bem na tecla, deve ser o profissional da saúde. Porque se houver algum tipo de engasgo, né, quem deve prestar esses primeiros socorros são eles. Então, no dia 16 ou 18, os contratos foram encerrados. E eu não tenho acesso, a Secretaria de Educação não tem acesso se, por exemplo, esse serviço vai ser continuado o próximo ano. É por lei que se garanta. Então, não se sabe se vai ser através de concurso público, não se sabe se vai ser através de terceirizado, que é o caso que está acontecendo,
ou se nós vamos ter algum tipo de outra forma de contratação. Uma certeza que eu tenho é que ela não vai ficar sem os cuidados da educação. Isso aí a gente tem certeza. A gente usa muito a palavra rede colaborativa. O que é que significa isso? Não é exclusivamente o professor da educação especial para uma criança. Ele tem que usar em rede. Não é um porteiro que, por exemplo, não vá tirar a criança que vem do carro, porque ele está na porta. Não. Quem deveria fazer isso era o cuidador. Mas o porteiro faz isso porque o cuidador já tem outras funções lá na frente. Então, mais cedo ou mais tarde, sempre a gente se organiza, e é por isso que essa matrícula antecipada existe, que é para a gente organizar toda essa demanda e dizer onde é que estão essas lacunas. Então ela pode ficar tranquila que a filha dela vai ser bem cuidada. Claro, e o ano letivo garantido. O ano letivo garantido dentro da área da educação, sim. Da área da saúde, a gente está esperando que o governo do estado nos mande algum sinal com relação aos cuidadores. Quem está lhe mandando um abraço aqui é o nosso amigo Luciano do Sax, né? Tá lhe mandando um abraço. E para nossa amiga Branquinha, nossa querida professora Branquinha, né? Deu muito trabalho a Branquinha lá no CEF, né? Quem está lhe mandando um abraço é a Lucimar, lá do Jardim do Seridó, né? Também está aqui na escuta. Obrigado. Branquinha, algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só quero agradecer. E assim, é um trabalho que às vezes nós temos na escola e muitas vezes não é divulgado, e é um trabalho bonito, sabe? Que deve ser reconhecido. Então, dessa forma, o que você fez nos deixa feliz demais. Lá eu acho que estava na expectativa de todos os funcionários, né? De ouvir esse programa. Porque é uma luta, né? É a Exato. consagração de um trabalho que que a escola toda se dedicou para esses alunos, Exato. né? E ontem mesmo, com a sua postagem no Facebook, já era várias pessoas compartilhando. É o reconhecimento, é também mostrar às outras pessoas que não existe, assim, limitação. Cada qual pode ser bom dentro do que é, como se apresenta, não é isso? Você citou, por exemplo, o caso do nosso amigo Francimário, não é isso? O Josimário, que é um aluno que talvez tenha mais limitações do que a própria Nayane, né? E é uma pessoa que se dedicou completamente aos estudos, Exatamente. Né? Da mesma forma, Francisco Canidé, que terminou esse ano. Olha, Francisco Canidé, assim, é um exemplo. A gente chegava... a questão de formatar celular era com ele mesmo. Devagarinho, porque tem pouca mobilidade na mão, mas ele ia lá, formatava, às vezes a gente... Vamos pedir ajuda aos universitários, que era universitário. Francisco Canidé. Em termos de tecnologia, ele domina 100% praticamente. Gisonaldo, obrigado pela sua participação. Você também responde pela área da diversidade, não é isso? A diversidade. É a mesma coisa da educação especial ou não? Não. A área de diversidade é uma área que, por exemplo, temos LGBTs, né? As minorias. Eu vou falar assim, minha pasta é uma pasta de luta e de minorias. Né? A questão da educação do campo, das pessoas que moram na zona... A gente chama zona rural, que é campo agora, os indígenas, os quilombolas que nós não temos, mas nós temos as pessoas que são transeuntes, para garantir o direito às pessoas dos parques as crianças dos circos, elas tenham ciganos, que elas tenham direito à educação. Então é uma luta, quando eu digo que minha pasta, e a de Fabíola, que é da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, é uma pasta que peita todas as outras questões sociais, é uma parte... Infelizmente é uma luta invisível, né? Mas tem que divulgar mais. É por isso que eu quero deixar aqui meu agradecimento aos professores de educação especial, as pessoas que estão com a gente, né, fazendo valer as vozes de quem não falam, né, os ouvidos de quem não escutam e os olhos de quem não enxergam. Eles estão lá, e também os pés de quem não anda, e as mãos às vezes. Eles são essas pessoas que estão lá nas escolas. São as pessoas que também estão nas salas e que já abraçaram essa questão que a gente chama de inclusão. Né? São as pessoas das salas multifuncionais, que nós só temos 4. As outras estão, infelizmente, um pouco esquecidas, mas a gente vai abrir este ano, se Deus quiser. Então, eu quero dar o meu maior agradecimento são para essas pessoas e para as mães, que sempre eu falo isso. Se não fossem as mães eu chamo mães deficientes. Aliás, mães eficientes, porque elas são guerreiras. Elas são pessoas que buscam
a inclusão e faz de tudo para que seu filho avance. Eu só digo uma coisa assim, que eu chamo a atenção. Se uma pessoa não sabe o que é uma pessoa com deficiência, é porque não é seu filho. A partir do momento que quando você coloca no lugar de pai de uma pessoa com deficiente, sua visão totalmente muda. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sei que o tempo está correndo, é que a gente tem que buscar as eficiências também da nossa região. Nós só temos quadro com deficientes. A minha pasta também cuida dos superdotados, altas habilidades. E agora, nessa última formação, a gente deu para que as pessoas pudessem localizar onde estão as potências. Ou seja, aquelas pessoas que irritam tanto os professores, que os professores dizem, se cala aí, menino. São esses daí, que são calados pela voz do professor, que deveria ser uma potência, né? E que são esquecidos e que são abafados. São eles os superdotados. São os imperativos também, não? Os imperativos são outros. Eu não quero entrar em Você tem que voltar aqui e falar sobre isso, então. Mas aí os superdotados têm alguma coisa de hiperatividade. Eu quero que você volte aqui e falar sobre todas essas questões interessantes. Branquinho, obrigado pela sua participação. Gisonaldo.